estreitando esses laços de comunhão aí. Só um prazer ver cada irmão aqui, nesse semana que nós vivemos, e a grande alegria para nossos corações. E compartilhar um pouco da palavra de Deus, que é o mais importante. Estamos aptos, estamos prontos, estamos preparando aqui nesse momento, durante esse momento que nós estamos adorando a Deus, que nós estamos em comunhão, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, compartilhando essa palavra, para que possamos levar essa palavra também a todos aqueles que nós encontrarmos. O texto que nós vamos estar lendo essa noite é o 2 Timóteo, o capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 10. 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo, segunda carta de Timóteo, o capítulo 3, versículo a partir do 10. Mas antes de fazer a leitura, nós sabemos que a palavra de Deus, a gente sempre costuma dizer que essa palavra ela não volta vazia. Nós costumamos dizer que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela vai aonde ninguém consegue ir, ela penetra profundo na nossa alma. E nós já conhecemos essa palavra, nós já recebemos essa palavra, nós temos essa palavra em nossas mãos e nós temos que ter também em mente, possamos estar a cada dia caminhando e levando essa palavra. E a gente sempre vai dizer, eu guardo a palavra no coração. É sempre vai dizer que nós guardamos a palavra, nós estamos com a palavra no nosso punho, nós estamos sob a palavra em nosso domínio. Mas eu queria hoje, nessa noite, ter um tema dessa mensagem, vivendo a palavra. Viver a palavra. Irmãos, é bem importante, e isso é indiscutível, é bem importante que cada um de nós tenhamos a palavra guardada nos nossos corações. Muito importante. É muito importante que essa palavra esteja aí com você, para qualquer situação que você for passar, você recorrer a essa palavra. É muito importante. Mas não foi somente para isso que a palavra nos entrega. A palavra foi entregue para cada um de nós para que nós possamos viver essa palavra. Jesus Cristo, ele, quando ele está iniciando, depois de ser batizado, ele começa a buscar os discípulos. E a todo tempo ele chama os discípulos para que o acompanhe. Jesus Cristo não para ali, ensina o discípulo como ele deve proceder, como ele deve agir, e pronto, agora que você já sabe, eu estou mandando Jesus Cristo chama os seus discípulos para que os discípulos o acompanhem. Ele está pegando esses ensinamentos e vai mostrar na prática, ele vai viver esses ensinamentos, ele vai demonstrar como fazer esses ensinamentos, como executar esses ensinamentos. Por isso, tem uma das coisas que eu quero trazer é vivendo a palavra. Muito mais do que eu guardar essa palavra comigo, muito mais do que essa palavra guardar no meu coração, e isso aí é importante, como eu estou dizendo, não estou dizendo que não é importante você guardar a palavra, mas não apenas isso. Mais importante que isso é viver a palavra. E nós vamos estar lendo um texto que diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, unanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo que tu tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas leis, que pode fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e
efetivamente instruir para toda a tua obra. Irmãos, quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a Timóteo, ele está em 13 irmãos, essa segunda carta que ele escreve, ele sabia que Timóteo era tímido, sabia que Timóteo tinha um grande desafio no seu ministério. Ele sabia das adversidades do ministério, tudo aquilo que rondava ali, Timóteo, os falsos mestres que estavam ensinando coisas erradas, e ele estava falando, exortando, para Timóteo ele perseverar em proteger o Evangelho, em deixar que o Evangelho continuasse sendo genuíno, um Evangelho puro, o Evangelho com toda a essência do que tinha sido passado. E ele vai falar, Paulo, no início do capítulo, no versículo 10, ele vai falar, se colocando também com a turma que tem visto como eu fiz, ou seja, Paulo ele foi um exemplo vivendo essa palavra, e o exemplo de vivência, ele viver essa palavra, viver essa palavra poderosamente, várias coisas acontecendo na vida de Paulo, várias coisas ele foi acometido de várias coisas, teve grandes vitórias, ganhou muita gente para vir para os céus, vivendo essa palavra. E ele vai dizer, olha, eu vivi isso aqui, eu fui perseguido, eu passei por várias aflições, e vocês que agora estão se colocando, isso é para nós, também vão passar, também vão viver essas aflições. Então, irmãos, ele vai dizer aqui para a gente, e o versículo que eu quero enfatizar desse texto que nós lemos aqui é o versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Essa palavra foi inspirada por Deus e que está conosco agora, ela não foi apenas entregue a mim e a você para que nós guardássemos ela. Ela não foi apenas entregue para nós para que nós tivéssemos esse privilégio de sempre estarmos nos orientando pela palavra, assim que a gente fosse passar por um momento difícil. E a gente sabe que sempre que a gente está passando por algum momento muito difícil, a gente recorre a Deus, recorre à palavra, recorre à oração. Mas Jesus Cristo, ele, quando ainda está chamando os discípulos, ele ensina e ele está sempre com foco. Eu vim com um objetivo: de ensinar vocês ao modo certo de viver, de conduzir vocês dentro do exemplo que vou dar aqui, para que vocês tenham como caminhar até o fim para o reino dos céus. Em outras palavras, Jesus Cristo estava querendo que nós vivêssemos essa palavra, porque a única forma de alcançar o reino dos céus é vivendo a palavra de Deus, é sendo fiel a tudo que Ele nos ensina. A palavra que eu e você temos acesso a todo tempo, hoje em dia, até pelo trabalho dos Gideões, até nas escolas, nos locais públicos, é entregue no Novo Testamento que contém a palavra de Deus ali também. Então, hoje em dia, eu não posso dizer todos, né? Eu posso dizer que grande parte da população tem acesso à palavra de Deus. Ele conhece. Se eu for perguntar aqui para qualquer um, saberá versículos bíblicos, terá um monte de coisa para falar da Bíblia. Isso, como eu disse no início, isso é bom. Mas nós temos que também viver o que está escrito ali. E aí, irmãos, quando a gente faz coisas semelhantes de apenas nos preocuparmos em vir e aprender na EPT, quando eu faço apenas vir e aprender, quando eu estou todo emocional em casa, sempre buscando folhear a Bíblia, entender ainda mais, e entender ainda mais a Bíblia, é para uma realidade de passar adiante tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que você aprender, você também explorar para outras pessoas que ainda não têm. Porque como irão ensinar em breve, como eles terão acesso a essa palavra que você temos hoje, que essa palavra chegou depois do remédio de alguns até mim, até você, e agora é nossa responsabilidade fazer com que essa palavra genuína, por sem nenhum tipo de modificações que não existia no contexto ali, quando essa carta é escrita a Timóteo, chegue também genuinamente às futuras gerações, mas não apenas falando ela, mas vivendo-a, não apenas mostrando o que é certo, mas praticando o que é certo. Então Paulo ele viveu o tempo todo buscando dar exemplo e vivendo essa palavra, e ele agora fala a Timóteo: você também tem que viver de igual modo.
E como nós já estudamos uma vez com o pastor acerca da vida de Timóteo, a gente sabe que ele era tímido, ele tinha suas dificuldades, mas ele era um grande homem de Deus, incapacitado, e ele aprendeu isso desde sua início, ainda com sua avó e com sua mãe. A avó de mãe. Ele foi instruído desde que ele sabia de todas as coisas, toda a palavra. Só que no caso de Timóteo, ele é diferente do jovem rico que pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Em Mateus 19, se não me engano, essa parte do versículo 16, vai narrar o que está falando aqui. O jovem chega até Jesus. Bom, mestre, o que ele fazer para herdar a vida eterna? O que ele precisava fazer de bom para herdar a vida eterna? Vamos ler esse texto, irmãos. Mateus 19. Eu vou só achar o versículo, mas é Mateus 19. Mateus 19, versículo a partir do 16. Isso. Esse aproximando-se dele, de Jesus, um mancebo, disse: Bom mestre, o que de bem falei, consegui vida eterna. E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. E disse o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que falta ainda? E disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás o tesouro nos céus, e vem e segue. Então, esse mancebo, esse jovem rico, ele já tinha essa palavra, ele já tinha acesso a todos os mandamentos, e se ele estava ali, se andando ao redor de Jesus, também estava com interesse também em uma vida religiosa, queria saber como ele devia fazer para herdar a vida eterna. E eu acredito, a Bíblia não dá, mas eu acredito que esse jovem rico devia falar assim: ele vai me falar que tem que guardar os mandamentos, como eu já guardo, então eu estou garantido ali. E quando Jesus Cristo fala: Então, tudo bem, então quer ser perfeito, então deixa tudo que tens, vende tudo que tens, vende aos pobres e segue. E esse segue-me é a mesma coisa que Jesus Cristo fala para os discípulos: segue. Jesus Cristo queria que, além de conhecer essa palavra, esse jovem tivesse relacionamento, que ele tivesse vivência dessa palavra, que ele se relacionasse dentro de tudo aquilo que fosse colocado para ele ali, e ele agisse de acordo com as escrituras que ele já conhecia. Não apenas conhecer desde sua meninice, de ouvir falar, ou até de ter acesso a ela, mas de viver ela no seu cotidiano, de ver Jesus honrando cada palavra que está escrito aqui, de observar ele diante de cada situação, amando o próximo, fazendo a vontade de Deus em cada palavra que estava escrito, que estava nas escrituras. Então, irmãos, a ideia central que eu trago para essa noite do texto é baseado no 2 Timóteo 3, versículo 16, que é a grande ideia: a palavra de Deus nos repreende, ela nos corrige, ela nos instrui em justiça para nos capacitar para toda a boa obra. A palavra de Deus, essa que nós temos posse, ela nos repreende, ou seja, nos adverte, ela vai estar nos censurando, nos orientando a maneira correta de viver. Ela vai nos corrigir. Onde nós estivermos errando, essa palavra de Deus ela vai nos corrigir. A palavra de Deus ela vai nos instruir em justiça, na justiça, para te dar instrução de como você deve proceder de acordo com a justiça de Deus, para nos capacitar para toda a tua obra, para nos tornar capazes, para nos tornar aptos na verdade.
nos tornar aptos para toda boa obra. Então a ideia que traz, que o texto traz, no versículo 16 é essa: toda a escritura é divinamente inspirada e ela é útil, ou seja, ela tem uma utilidade, ela não é para ser apenas guardada e colocada em algum lugar não esquecida, não. Ela é útil para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, repreender é o quê? A palavra de Deus, que você tem acesso, ela é útil para repreender, ou seja, para advertir. No início do capítulo 3, que nós acabamos de ler, de Timóteo, vai falar sobre várias coisas que nós somos advertidos a não fazer. E vai falar que essas coisas aconteceriam nos últimos dias. Eu gostaria que você prestasse atenção nas coisas que é dito aqui, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele vai dizer: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão. Aí ele vai começar a falar. Capítulo 3, de 2 Timóteo, a partir do versículo 1. Sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, bravos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, ou seja, sem amor próprio, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixe afaste, porque destes números são. Não, até o versículo 5. Deixe afaste. Versículo 5. Então, a palavra de Deus, ela nos adverte acerca dessas coisas, sobre o tempos trabalhosos. Irmãos, e nós sabemos que nós já estamos vivendo esse tempo. Hoje em dia, nós encontramos cada coisa dessa que foi citada aqui no meio da nossa sociedade. Nós encontramos homens amantes de si mesmos, homens egoístas, homens que só querem o melhor para si, homem que não importa qual seja a consequência. Se ele estiver se dando bem, se ele estiver tranquilo, está tudo bom. Amante de si mesmo, não ama o próximo, não ama ajudar o próximo, é só eu. Tempos trabalhosos já está em andamento. E ele vai dizer que além de homens amantes de si mesmo, haverá aparentes, pessoas que são gananciosas, quanto mais tem, mais quer. Vai dizer que as pessoas presunçosas, soberbas, básicas, enfim, tem uma coisa aqui que é importantíssima: desobedientes a pai e mãe. E o engraçado que eu acho que a gente fala de desobediência para com o pai e para com a mãe, é porque a gente coloca na nossa mente que essa desobediência é só para crianças e adolescentes e jovens. Não, todos nós somos filhos, e isso aí depende da sua idade. Todos nós que somos filhos temos que ser obedientes aos nossos pais. Hoje eu tenho 40 anos de idade. Todos os dias eu peço que meu pai e minha mãe me abençoe. Todos os dias eu vou à casa do meu pai e da minha mãe, converso com eles, escuto os conselhos deles. Você é perfeito? Não, sou perfeito. Eu estou falando que eu não tenho na minha mente essa coisa que agora eu sou independente, tenho família, tenho filho, que daqui um dia eu vou ter netos. Quem sabe quanto tempo isso vai ser, a gente não sabe como é que as coisas vão se encaminhar. Mas, então agora eu sou independente. Não preciso mais dar nenhum tipo de satisfação ao meu pai, à minha mãe. Então, a palavra está dizendo que nos advertindo que nos últimos dias isso vai acontecer. Pessoas que são desobedientes a pais e mães, que não respeitam, que não honram seu pai, que não honram sua mãe. E vai seguir dizendo, no versículo provando sem afeto natural. Em uma versão que eu estava lendo, tem pessoas que perderam o amor até pela família, pessoas
tem importância nenhuma. Então, irmãos, a palavra de Deus é inspirada, ela nos é entregue para que nós possamos vivê-la. Eu tenho que ser o filho obediente. Eu tenho que amar o meu próximo. Até porque Jesus vai dizer várias vezes que aquele que não ama o seu próximo aí, esse não vai chegar ao reino do céu, esse não vai ter, não vai estar lá com o Pai. E ele vai dizer, se você consegue amar o seu irmão que você vê, como você diz que ama Deus que você não vê. Então, amar o próximo, a palavra de Deus está nos advertindo aqui a gente viver essa palavra. Viver como Jesus Cristo viveu, irmãos, que é tão difícil viver como Jesus Cristo viveu. Porque Jesus Cristo ele passou por várias situações. Ele foi o tempo todo perseguido, injuriado, caluniado. De cidade em cidade que Jesus Cristo caminhava, tinha sempre alguém buscando alguma coisa contra Jesus. E ele dando sempre bom exemplo, boas palavras, dando sempre o melhor dele para o próximo, independente se aquele próximo estava ou agarrando ou batendo. Jesus Cristo tinha o mesmo comportamento com aqueles que se julgavam inimigo dele. Agora estou falando, não é aquele que era ele tinha um inimigo, é aqueles que se julgavam inimigo deles, como aqueles que se julgavam amigos. Jesus Cristo tinha o mesmo comportamento. Ele amava de igual modo. E ele nos ensina também a isso. Amar os vossos inimigos. É por isso que a palavra ela tem que ser direto examinada, a gente tem que estar sempre buscando estar com essa palavra viva em nossa mente, viva em nosso coração. Viver a palavra é importante. Irmãos, a informação, tudo que a gente tem de informação acerca da Bíblia está em guardadinho com você. Tudo que você aprendeu até hoje e tudo que você aprenderá, ela vai te edificar, ela vai te fortalecer, mas para um motivo, com um motivo de você passar ela também a outras pessoas. Não devemos ser apenas ouvintes da palavra, onde eu vou para os cultos, escuto a palavra, eu vou para algum local, às vezes coloco uma rádio para ouvir uma mensagem, eu vou para uma TV, tem uma mensagem na internet que eu gosto muito de ouvir, pregações na internet aí. A gente está sempre tendo informação, mas não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes delas. Então não adianta ter informação do que é certo se eu não vou seguir o que é certo. Não adianta eu saber tudo que a Bíblia me ensina se eu não vou fazer uso de cada palavra que ela está me ensinando. Eu não estou dizendo que eu vou escolher o que eu vou seguir. A Bíblia não é para a gente chegar aqui e falar assim, eu vou aqui hoje o que a Bíblia tem para me ensinar. Não é uma próxima vez, que não quer ter camarada lá e não vou amar ele não. Se eu pedir, Deus vai me dar. Essa aqui para mim é interessante. Não, a Bíblia é para te escolher. Ela não é uma coisa que você anula ou que você não quer e você segue aquilo que você quer. Não, a Bíblia ela deve ser seguida genuinamente. Você goste ou você não goste do que está escrito aqui. Ela tem que ser passada, pregada às pessoas quando você for evangelizar de maneira genuína. Eu não tenho que pegar essa palavra e moldar ela para que quem esteja me ouvindo sinta-se acarinhado. Palavra abençoada. Não, às vezes eu vou ter palavra de exortação, palavra de correção, palavra que vai incomodar o ouvido de quem está ouvindo, mas ela não sentida, porque é a palavra de Deus. Mas quando eu parar para falar essas coisas, eu tenho que estar vivendo essa palavra, porque não vai ter mérito algum se eu corrigir uma pessoa estando eu errado. Então, viver a palavra de Deus é eu me preparar para depois eu ter moral, campo, missionário para poder trabalhar. Se na sua faculdade, aí você que faz faculdade, no seu trabalho, no lugar que você vai, se você lá tomar exemplo de qualquer coisa e depois se levanta uma questão, você pega a Bíblia, levanta toda a autoridade da Bíblia, porque a Bíblia está dizendo que você não pode fazer isso. Uma pessoa se levantar para você e falar, e por que você faz? Essa palavra não vai ter efeito algum se quem estiver falando, passando essa palavra não viver.
Então, a gente tem que ter essa informação e fazer uso dessa informação. E é bem interessante quando a gente faz um paralelo entre a palavra de Deus. Por exemplo, você aprende tudo sobre a palavra, você está sempre aqui, mas isso não quer dizer que você vai estar o tempo todo com todas essas coisas em evidência na sua mente. O que eu quero dizer com isso? Que no momento certo, existe um momento certo para cada palavra. Existe um momento certo para você direcionar cada palavra que tem aqui. No momento que alguém está precisando ser consolado com a palavra de Deus. Há um momento que você está precisando ser orientado, baseado na palavra de Deus. E tem uma pessoa que está fraca na fé, você introduz a palavra de Deus. Existem momentos certos para cada coisa. Então, quanto mais você praticar a leitura da palavra de Deus, você estudar, você examinar, você vai ter sempre algo fresco na sua mente para poder orientar. Eu terminei meus estudos no ano 2000, mais ou menos. Tem 23 anos que eu finalizei os estudos. E sempre meus filhos falam, qual a atividade da escola? Para o senhor dizer aí como é que é aqui, aí eu faço. Qual assunto? Matemática, português, a gente tenta. O assunto, o texto, muitas vezes a gente conhece, né? Equação de segundo grau, primeiro grau, equação, né? Essas coisas aí que você aprendeu lá no segundo grau, no ensino médio. Quando apresenta o assunto na frente ali, a gente olha e parece que está tudo em inglês. Aqui, vai lá, dar uma revisada no assunto. Ah, sim, lembrei, agora aqui assim, sabe? Porque esse assunto não faz parte do meu cotidiano, não estou vendo sempre. Agora não vai para tabuada a gente, não, porque a gente está montando lá estoque, fazendo, etc. A matemática está em 1, 2, né? Essas coisas aí automáticas, você vai ter essa informação rápida, somente você está usando ela todo dia. Você usa a matemática todo dia, você usa o português todo dia, você usa algumas matérias que você entendeu aí, né? Na sua escola secular, todos os dias. Então, essas coisas vão ser ficar fácil. Se você é um expert em informática, se você fala assim, Excel, você sabe as formas do Excel que vai passar, como é que eu faço para calcular uma tabela aqui, para poder botar aqui lá atrás para ter uma informação? O pessoal faz você Excel, mas está aqui, não, deixa eu ver aqui. Mas quem está todo dia trabalhando com Excel é automático. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando a gente está todo dia, introduzindo a Bíblia na nossa vida, todo dia estamos examinando as escrituras, a gente tem todo tempo algo fresco na mente para passar. A gente vai ter sempre. E se a gente não tiver, o correto é voltar, revisar esse assunto que você já sabe dele. Você só vai agora refrescar ele na sua mente e passar isso em cima. Então, nós devemos viver a palavra de Deus. Nós devemos estar nos capacitando para que possamos fazer sempre o uso dessa palavra de maneira correta. E essa palavra, quando ela chegar até nós, quando ela for usada para divertir, como o texto diz, essa palavra inspirada é útil para repreender, para divertir, possamos fazer uso dela de maneira sábia, de maneira genuína, como está escrito na Bíblia, e não fazer como os falsos mestres que estavam ali ao redor de Timóteo, que estavam fazendo tempo de algumas sociedades cristãs da época e religiosas. Porque os falsos mestres, eles virão. Às vezes você está aqui, está em qualquer local, no seu trabalho, na sua casa, em qualquer local, ou até vai visitar uma outra igreja, e lá é falado alguma coisa, e que você, por não examinar as escrituras, você acaba aceitando aquilo que é dito. Acaba aceitando aquilo que está sendo ensinado, porque a gente não tem essa palavra de Deus na nossa cabeça. Se a pessoa começar a falar alguma coisa, e que for contrário àquilo que você entende do que é da Bíblia, que te incomoda logo. Peraí, não, o que esse rapaz falou aí está certo, está errado, esse irmão está falando aí está certo, está errado, porque você tem essa palavra aí, você vive, você está fazendo uso dela. Então, a palavra de Deus, quando nós começamos a divertir, quando nós divertimos a qualquer pessoa com a palavra de Deus, é necessário viver o que essa palavra. E mais o texto vai dizer, vai continuar dizendo que além de repreender, essa palavra também é boa para corrigir. Corrigir Deus. Irmãos, uma coisa que eu aprendi é que a palavra de Deus, se ela não te afasta do pecado,
introduz a Bíblia na sua vida e o pecado ele se afasta, ou então a gente se displicente com a Bíblia e o pecado vai estar todo o tempo em nossas vidas. A gente não vai conseguir corrigir as áreas da nossa vida que nós precisamos corrigir sem que tenhamos a palavra de Deus introduzida nas nossas vidas. Isso é simples. Então, a palavra de Deus ela é inspirada para corrigir. Em Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, vamos ler de 1 a 11. Bem interessante esse texto. Hebreus capítulo 12, de 1 a 11. Portanto, nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deixe todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, que aquele que suportou tal contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais prevalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistes até ao sangue combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exaltação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor. E não desmaieis quando eu por eles vou me repetir. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis em disciplina, do qual todos são feitos participais, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nós nos reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos, porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrijam como bem lhe parecia, mas deixa para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então aqui, irmãos, está falando sobre essa correção. E toda vez que a palavra de Deus ela vem para nos corrigir, e como eu disse há pouco tempo, nem sempre nós vamos ser corrigidos naquilo que nós queremos corrigir. Às vezes a pessoa está no erro e está a correção aparecendo para ela ali, mas está relutante em aceitar aquela correção. Muitas vezes a gente está fazendo uma coisa que está desagradando a Deus, mas na nossa concepção a gente está fazendo de maneira correta. A Bíblia está falando ali, mas a gente não. A palavra de Deus está dizendo aqui que nós devemos aceitar essa correção. Se nós não aceitarmos a correção da palavra de Deus em nossas vidas, nós não somos filhos dele. Então a palavra de Deus está para nos repreender, para nos alertar, para nos direcionar, ela está para nos corrigir. E corrigir você, corrigir a mim, naquilo que nós estamos fazendo de errado. A minha correção será diferente da sua, João. A minha correção será diferente da sua, irmão da casa. A minha correção será diferente de qualquer irmão aqui, porque a correção vai ser de acordo com aquilo que você está vivendo de errado. E às vezes a correção chega para você, às vezes Deus está falando com você, e aí você vai assim, não, eu queria que o irmão fulano de tal tivesse aqui para ouvir essa palavra. Essa palavra está aí para nos corrigir. E o autor de Hebreus vai dizer, que muitas vezes a gente
pais e não queremos aceitar a disciplina de Deus. Se essa palavra de Deus ela não servir para nos corrigir, se ela não corrige nossas vidas, se nós não buscarmos andar por ela, vivermos por ela, corrigirmos os erros de acordo com ela, então em vão, irmãos, tudo que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus, porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder nossa alma. Não adianta nada você ser um grande pregador, um grande musicista, um grande corista, um grande evangelista, fazer tudo. Imagine esse Paulo, ele saísse e fizesse tudo o que ele fez, e lá no final ele se deparar com o que ele devia ter feito primeiro, que era se corrigir, e não fez. Por conta disso, agora ele não vai herdar o reino dos céus. Imagine outros que vieram, não quero falar Paulo, mas tantos outros, Pedro, Tiago, João, todos esses. Eles tiveram que entender essa palavra, viver essa palavra, passar essa palavra adiante de uma maneira genuína, repreender quando necessário, corrigir pela palavra quando necessário. Mas para isso, para ele fazer isso com o outro, ele teve que fazer com ele mesmo, ele teve que se corrigir, ele teve que mudar o pensamento da vida dele, ele teve que deixar o modo de vida, teve que deixar alguma coisa, renunciar, para que fosse direcionado pela palavra de Deus. Uma coisa interessante que eu acho que Paulo, quando sempre tem uma oportunidade de falar, eu falo, é que Paulo, até um certo tempo, quando ele era salvo, tudo que ele fez é porque ele achava que um tal Jesus aí, que não digamos assim, falso Cristo, um falso Messias, está se levantando em tal lugar e está atacando o povo de Deus. Na mentalidade de Paulo, ele estava fazendo a coisa certa, ele estava lá combatendo um possível falso mestre. Mas quando ele entende, quando acontece aquele episódio com ele, que ele tinha se tratado verdadeiramente de Messias, a mudança de atitude de Paulo é radical. Paulo entende aquilo e ele é corrigido acerca de umas coisas que persegue isso. E ele para imediatamente a perseguição. Jesus começa a corrigir Paulo. Há uma correção na vida dele e há um direcionamento para ele agora. E por conta desse episódio, dessa correção, desse ajuste que faltava em Paulo, todas essas coisas foram feitas através do trabalho que ele fez, de sair por toda a Mesopotâmia, pregando o Evangelho, levando o Evangelho. Ele não queria ir para o lugar que era cômodo, ele queria viver esse Evangelho na prática e ir em lugares. O pessoal poderia ir lá pedir a cabeça dele, mas ele não quer pregar o Evangelho, um pouco lá. Então Paulo viveu e ele chega com tanta ousadia que ele fala assim: teve meus ditadores como eu sou de Cristo, ou seja, viva a palavra como eu vivo, porque eu vivo a palavra como Jesus Cristo entregou, como Jesus Cristo viveu. A ousadia de Paulo era tamanha, porque ele sabia que ele estava indo de acordo com a palavra, estava vivendo com a palavra de Deus. Então essa palavra que nos repreende, essa palavra que nos corrige, essa palavra que nos instrui, e quando nós nos deixamos, nos permitimos ser instruídos por essa palavra, ser conduzidos por essa palavra, ela causa um efeito grandioso em nossas vidas. Quando eu me permito que a palavra, que essa instrução chegue na minha vida e que eu faça uso dela, e como eu disse aqui, talvez vocês estejam falando, nossa, está falando dessa palavra, mas está exatamente o que? Estou falando de toda a palavra de Deus, de tudo que está escrito aqui. Como eu disse, você talvez precise de ouvir uma porção dessa palavra, eu preciso ouvir outra e outra. Então, quer ver como é que você vai saber o que você está precisando ouvir, o que você está precisando aprender? Se você ainda não faz, comece a examinar as Escrituras. Se você já faz, intensifique o estudo das Escrituras. Mas como eu disse, não é esse estudo para você vender esse conhecimento para você. Quando você começar a ler essa Escritura, quando você começar a viver essa Escritura, vai ser contagiante, você vai querer passar às outras pessoas. Você vai querer ir pregar o Evangelho a outras pessoas. E eu não estou dizendo subir em público para pregar, não estou dizendo você ir num local onde você for convidado, não estou dizendo assim no seu cotidiano, na sua vida, onde você
Então, essa palavra inspirada por Deus faz isso, ela nos instrui. Efésios 4. Eu vou dar uma acelerada aqui. Efésios 4. Diz assim o texto: rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis com a fé digna da vocação com que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, benignidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ao só corpo, ao só Espírito, chamados a uma só esperança da vossa vocação, ao só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, para qual sobre todos e por todos, mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também antes sido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também veio que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu uns para apóstolos, para profetas, e outros para profetas. Versículo 11: ele deu para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse versículo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para toda a tua obra, quando ele fala sobre apóstolos, ele fala sobre pastores, ele fala sobre ensino, ele fala sobre instrução, ele está falando sobre a forma correta de viver. Nós, irmãos, temos que pegar essa palavra que Deus nos deu, fazer uso dela em nossas vidas, mas o foco não é apenas me salvar, não é apenas eu me salvar, mas eu preciso levar o máximo de pessoas que eu puder, através da palavra de Deus, junto comigo aos céus. Eu poder saber que eu batalhei durante toda a minha carreira, eu vou chegar até o final guardando essa fé, e tenho a certeza de que vou alcançar a vida eterna, porque a gente fazer isso tudo e lá no final a gente se dá conta de que eu fiz tanta coisa, eu ganhei tantas vidas para Jesus, eu fiz tanto, profetizei, curei, como eu quis fazer, fiz tantas coisas, e no final eu vou ser rejeitado como alguém que não tem intimidade com Deus, que não teve essa intimidade, que não teve esse relacionamento, que não deixou a palavra de Deus guiar a mim. Então devemos ser instruídos. Por último, diz que isso, essa repreensão, essa correção e essa instrução nos capacita para toda a obra. E quem é que nos capacita? Deus. Ele nos repreende, ele nos adverte as coisas, ele nos corrige os pontos da nossa vida que nós estamos errados, ele nos instrui para que nós possamos estar vivendo uma vida de acordo com a sua vontade, e isso tudo para nos tornar aptos para toda a tua obra. Em João 14, versículo 26, João 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, ele que vai nos capacitar, ele que vai nos fazer lembrar quando você estiver pregando o Evangelho, não vai ser de você mesmo. Quando você estiver ensinando essa palavra, não vai ser de você mesmo, porque aqui o texto está deixando bem claro que o Consolador, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto nos tem dito, tudo quanto nos tem ensinado, ou seja, a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai ser responsável por te orientar, por te dar esse suporte que você vai precisar, de fazer você lembrar de toda a palavra, todo o conteúdo que você
tem essa palavra está guardada dentro de você. Porque ela não é para ficar guardada só para você. Ela é para ser levada a todas as nações, conforme Jesus Cristo nos mandou. Então, irmãos, Deus ele nos capacita para toda boa obra, para que nós possamos ensinar, que nós possamos fazer discípulos. Então, nós possamos estar sempre buscando viver essa palavra. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Em Hebreus 4, de 12 a 16, vai dizer assim, Hebreus 4, de 12 até 16, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retemos firmemente a nossa aflição, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportunos. Vamos viver essa palavra, irmãos, essa palavra que é viva e que é eficaz, e que penetra profundo no nosso ser, quando a gente permite que isso aconteça. Quando eu permito que essa palavra trabalhe na minha vida, isso acontece. Quando eu me direciono para a palavra de Deus, ela me traz coisas boas, ela me direciona para as coisas boas. Mas não existe forma nenhuma dessa palavra chegar até você se você não buscar a palavra de Deus. Se você não atentar para ela, se você não use a Bíblia como livro, porque livro a gente lê, gosta de trabalhar na história do livro, mas a gente não tem a obrigação nenhuma de reproduzir aquilo que está escrito nesses livros seculares, a gente conta essa história quando a gente lembra, mas a Bíblia não, a Bíblia é a palavra de Deus, é para ser escutada, é para ser, sabe, a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus vai dizer que examinar as Escrituras, porque cuidar de ter nela a vida eterna. Olha a importância que essa palavra tem, examinar as Escrituras, porque você, através dela, vai ter a vida eterna, e é ela que Jesus testifica. Então nós temos que ter essa palavra cada dia viva em nossas vidas, vivenciar ela todos os dias, fazer uso dela todos os dias. Vamos viver não apenas na teoria, mas na prática, fazendo uso desse conhecimento a todo momento. De nada nos servirá, irmãos, guardar as Escrituras. Temos que passar adiante vivendo-a e ensinando-a. Então, irmãos, a palavra de Deus nos repreende, ela nos corrige, nos instrui na justiça para nos capacitar para toda a boa obra. Essa é a grande ideia do texto de 2 Timóteo 3,16. Então, essa palavra de Deus é útil, ou seja, ela tem utilidade. Faça uso dessa palavra, irmãos. Faça uso de seu benefício e faça uso para o benefício de muitos. Se a gente começar a pautar nossos passos, toda vez que a gente for dar um passo, a gente analisar se isso está de acordo com o que a palavra diz e viver esse evangelho de maneira genuína, a gente vai ver o poder de Deus agindo nessa sociedade, nessa geração, na geração vindoura, até que Jesus Cristo volte. Então vamos cada dia viver essa palavra de Deus. Vamos a cada dia buscar direcionamento dessa palavra de Deus para nossas vidas. Vamos colocar a terra, vamos orar.